Segundo Barbieri, em 2011, as primeiras manifestações de gestão ambiental foram estimuladas pelo esgotamento de recursos e a escassez de madeira para a construção de moradias, móveis e entre outros, cuja exploração havia tornado inteira desde a era medieval. Iremos abordar o tema gestão de qualidade ambiental desde a década de 50, onde as indústrias eram abordadas de maneira muito tímida, limitando a atender toda a legislação, que já era pouco. Mas um acontecimento trouxe muita mudança com a divulgação do livro A Primavera Silenciosa, de Raquel Carso, publicado em 62, nos Estados Unidos. Ela alertava o uso de agrotóxicos e preocupações com o meio ambiente. A preocupação cresce por conta da contaminação do ambiente, na década de 70. Dois grandes eventos de relevância foi a divulgação do relatório do Clube de Roma e a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo em 1972. A conferência ajudou para que os países industrializados e aqueles que ainda estavam em processo de industrialização adotassem. Um dos exemplos é os padrões de controle e de qualidade nas suas indústrias, como apoio de relatórios de avaliação de impacto ambiental e o controle final de processo. Porém, é importante destacar que existia uma atitude reativa e, com isso, a indústria se limitava apenas ao cumprimento de normas e, mesmo assim, eram obrigados a isso. Já nos anos 80, a indústria muda o seu pensamento e entende que é preciso uma mudança radical no seu processo de produção. Uma das principais mudanças é a minimização de resíduos e na reciclagem. Pode-se dizer que nessa década, o empresariado começa a ver o meio ambiente com outros olhos, não só pelo simples fato do bem da natureza, mas também como uma necessidade de legislação, sociedade e principalmente para os fins financeiros. Na década de 90, uma nova onda radicaliza o cenário ambiental. Um novo Código Voluntário de Conduta Familiar, ISO 14000, torna-se um diferencial para as empresas, não só no cenário nacional, mas também internacional. Além da responsabilidade com uma produção mais limpa e coeficiente, começa a ser falada com mais intensidade. Sistemas de gestão de qualidade ambiental ajudavam o processo de empresa a minimizar os impactos, identificar as falhas e trabalhar através de melhorias contínuas. Diferente das décadas anteriores, as organizações já trabalhavam com uma atitude mais proativa no tocante do cumprimento das novas normas ambientais. Com isso, o meio ambiente tornava-se parte da estrutura da empresa. Isso foi da década de 50 até a década de 90. A partir dos anos 2000, novos conceitos e novas práticas surgiram em uma geração mais atenta para as causas ambientais. Não tanto como deveria, mas apresentando uma grande evolução se comparada com as gerações anteriores. O termo SGI e a responsabilidade pela cadeia produtiva começava a ser praticado em algumas indústrias, assim como avaliar os ciclos de vida e o crescente ambiental. Mesmo passando por altos e baixos, a evolução da gestão ambiental é constante, seja por força da lei ou pela necessidade. Empresas, sociedade e países vivem discutindo sobre alternativas para diversas questões ambientais. Conferências como a de Rio 92, Kyoto, Estocolmo e Paris foram feitas tentando chegar a um acordo que seja bom para todos. A tendência é que esse tipo de discussão se torne cada vez mais constante. É importante que os gestores tenham uma mente aberta para estas questões, pois elas podem ser um diferencial para a empresa. Podemos chegar a esta conclusão analisando a história e a evolução do pensamento do consumidor. No Brasil, a maioria das empresas registradas, segundo o SEBRAE, são classificadas como micro, pequenas e médias empresas. E aí o assunto é pouco tratado. Incentivos financeiros, ganhos com marketing, são alguns dos pontos que podem ser melhorados com um sistema de gestão ambiental eficiente, além de os custos serem relativamente baixos para a implantação na empresa. O poder público e o consumidor está cada vez mais exigente, alguns mais atentos e bem informados do que outros. A cobrança por um desenvolvimento mais sustentável é realidade. Cabe ao empresário avaliar qual posição quer dar à sua empresa.